Esta é a primeira parte de 3 sobre um assunto importante para todos nós, a Bíblia. O que é a Bíblia? Por que nós devemos estudar este livro? Eu vou dividir esta aula em 3 partes. Na primeira, nós vamos falar sobre a Bíblia em termos gerais, o que é, como que esse livro chegou até nós. Na segunda parte, vamos examinar um pouco mais o conteúdo da Bíblia, comentando sobre o que temos no Antigo e no Novo Testamento. E na terceira parte, vamos chegar às aplicações importantes na vida de cada um de nós. Por que eu devo estudar este livro hoje? Por que você precisa estudar a Bíblia? Agora, nessa primeira parte, vamos falar em termos gerais sobre o que é a Bíblia e como este livro chegou até nós. Muitos anos atrás, a minha avó tinha uma mania de, às vezes, receber algum presente, talvez algum aparelho para usar na cozinha, algum eletrodoméstico, e ela não gostava de ler os manuais. Ela pegava, tentava juntar as peças, montar a coisa e tentou usar. E como você pode imaginar, normalmente deu errado. Não funcionou ou não funcionou da maneira certa. Nestes casos, ela acabou, às vezes, talvez não conseguindo usar o aparelho. Normalmente não chegou a quebrar, mas no final, ela teve que pegar o manual, ler e estudar um manual para saber como montar e como usar o eletrodoméstico. Infelizmente, muitas pessoas fazem a mesma coisa com a vida. Procuram viver a vida, passando talvez anos ou décadas da sua vida sem ler o manual. Porque nós fomos criados por alguém. E o nosso Criador escreveu um manual. É isso que nós temos na Bíblia. O manual do Criador falando sobre a nossa vida. Como deve ser usada a nossa vida. Ele explica neste livro como você chegou a existir. Por que você está aqui. E o que tem pela frente. As opções que tem na sua vida para determinar a eternidade. Quando a minha avó não lia os manuais, as consequências eram mínimas. No máximo, ela ia estragar algum aparelho. Mas se você não conhecer o manual, se você não estudar a Bíblia, as consequências podem ser fatais. Vamos falar um pouco sobre este livro e por que nós devemos estudar a Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o primeiro casal, Ele já começou comunicando com eles. Ele criou o homem para ser especial, a semelhança do próprio Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem. Diferente das outras criaturas, Ele criou o homem para amar, para comunicar, para escolher. Como também Deus ama e Deus exerce a sua vontade. Nós fomos feitos à semelhança de Deus. Mas Deus não criou o homem para simplesmente abandonar esse ser, essa criatura, sem nenhuma informação para guiar a sua vida. Muito ao contrário. Desde o primeiro dia da existência humana, Deus tem falado para o homem. Aqui nesse mesmo capítulo 1 de Gênesis, Deus já começou a falar com o homem. Eu li até o versículo 27, mas no versículo 28, Deus começou a falar e dar instruções para o homem. Nessas instruções, Ele deu algumas orientações positivas. Faça determinadas coisas. Deu também uma orientação negativa. Não faça uma coisa. E também Ele falou sobre as consequências das escolhas. Se fizer bem ou se fizer mal. O que seria a consequência? Deus usou palavras para comunicar com o homem desde o primeiro dia da existência do ser humano. Com o tempo, Deus foi transmitindo essas mensagens e pedindo para algumas pessoas escreverem essas informações, onde nós teríamos o relato dessas informações para usar em gerações posteriores. Ele usou pessoas como Moisés, os vários profetas do Antigo Testamento, Davi, Salomão e outras pessoas.
E no Novo Testamento, ele usou os apóstolos e outros para relatarem para nós as palavras de Jesus e as palavras de outras pessoas, especialmente inspiradas por Deus. Mas nós temos neste livro da Bíblia palavras comunicadas desde a antiguidade para guiar a vida de cada um de nós. Quando nós olhamos para esse livro, devemos entender que a Bíblia representa para nós uma revelação em palavras que podem ser compreendidas. A capacidade do homem de comunicar em palavras não é uma coisa que aconteceu por acaso, por um processo de evolução de muito tempo. Deus nos criou capazes de comunicar usando palavras. É por isso que no primeiro dia que o homem existia, Deus já começou a falar com ele. E nós temos condições, até hoje, de comunicar por meio de palavras. E condições de compreender as palavras que nosso Criador usa para falar conosco. Ao longo da Bíblia, Deus fala ao homem de várias maneiras. Alguns livros são livros de biografia, que relatam a história da vida de algumas pessoas importantes. Outros livros são livros de história, que contam sobre os acontecimentos na história de uma nação ou várias nações, às vezes ao longo de séculos. Outros livros são de sabedoria, de poesia. Tem alguns livros didáticos em que ele simplesmente ensina. Deve fazer assim e não deve fazer de outra maneira. E assim, juntando esses livros, Deus usou várias maneiras de comunicar para nós, reconhecendo que cada um de nós ia aprender talvez um pouquinho diferente, ia conseguir compreender melhor de uma maneira ou de outra. E assim Deus tem comunicado aos seres humanos, usando palavras que nós somos capazes de compreender. A Bíblia, na verdade, não é apenas um livro, é um conjunto de livros. Nós temos aqui um conjunto de livros escritos por mais ou menos 40 autores ao longo de 1500 anos, escritos em 3 idiomas diferentes, em vários países e continentes diferentes. Esse livro, ou esse conjunto de livros, foi preservado com muito cuidado ao longo dos séculos. Numa época que o homem não tinha a facilidade que nós temos hoje de impressoras, computadores e essas coisas, eles fizeram questão de copiar cuidadosamente cada palavra, cada letra dos livros da Bíblia, fazendo cópias e cópias e cópias para preservar esta mensagem, sabendo que assim esta mensagem poderia ser repassada ou transmitida a outras pessoas de outras gerações. Hoje, nós temos esses livros traduzidos em praticamente todos os idiomas falados na face da Terra. Só na língua portuguesa, nós temos a vantagem de várias traduções da Bíblia, onde homens têm procurado transmitir as informações de outros idiomas que nós não falamos, para ajudar cada pessoa a compreender a Bíblia. O que foi escrito no passado em hebraico, ou aramaico, ou grego, hoje nós podemos ler em português. E assim nós temos uma base de entendimento, algo que se tornou muito acessível a todas as pessoas. Inclusive hoje nós somos muito abençoados com o acesso que nós temos à palavra de Deus. Em praticamente qualquer livraria, às vezes até em supermercado, você pode por poucos reais comprar uma cópia da Bíblia. E mesmo se não tiver o dinheiro para comprar assim, pela internet pode acessar gratuitamente todo o conteúdo da Bíblia. É um livro que se tornou muito acessível a cada um de nós. E ao mesmo tempo que é um livro muito acessível e muito vendido para muitas pessoas, é um livro negligenciado. O nosso Criador escreveu um manual explicando como nós devemos viver. Ele quer usar esse livro para guiar você, atravessando as experiências desta vida, para chegar à vida eterna na presença dele. Nós devemos estudar a Bíblia porque Deus fala conosco pelas palavras deste livro. Nas próximas partes deste estudo, nós vamos falar mais sobre o que tem nesse livro, um pouco sobre o Antigo e o Novo Testamento,
e alguns motivos importantes para estudar a Bíblia. Mas vamos agora lembrar desses fatos importantes. Que Deus fez questão de comunicar com o homem desde o primeiro dia da existência humana. Que Ele tem transmitido estas mensagens ao longo da história por meio de palavras escritas. E que nós hoje temos o privilégio de acesso livre às palavras comunicadas por Deus para nos guiar daqui à eternidade na presença do nosso Senhor. Que Deus ajude e abençoe cada um de nós no estudo desta mensagem tão preciosa.